Qual é o melhor lugar para instalar o meu quadro geral na minha casa? Olá, eu sou Davi Rocha da Silva, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu já tenho vídeos nos meus canais que diz qual lugar que eu não posso instalar. O principal objetivo desse vídeo é demonstrar ou sugerir alguns dos melhores lugares. Eu gostaria de pedir a todos os participantes do canal que visitem meus canais no YouTube, Davi Silva Elétrica e CIA, Eletricotando by Davi Silva, Zé Faísca Channel e Pica da Elétrica. Esses canais são voltados para elétrica, eletrônica e conhecimentos em geral. Visitem esses canais, se inscrevam e compartilhem em suas redes sociais para nos ajudar a alavancar esses canais. Nesse vídeo eu vou sugerir alguns dos melhores locais para que o quadro geral seja instalado na sua casa e que ele não ofereça risco de morte aos participantes, dessa instalação, aos moradores e aos animais de estimação. De acordo com a norma, qual é o lugar correto para instalar o quadro geral de disjuntores em uma instalação? É o local mais fácil de acesso, o local que, em uma emergência, as pessoas daquele ambiente tenham acesso com facilidade e que possa desativá-los ou ativá-los em caso de manutenção, se precisar. Então, o melhor lugar vai ser sempre o local mais fácil na instalação. Só que esse local mais fácil não pode ser áreas úmidas. Qual o melhor local? Depende da configuração da sua casa, de como ela foi construída. Tem casas que você entra pela garagem e tem acesso a todos os cômodos. Tem casa que você entra pela cozinha, tem casa que você entra pela sala, tem casa que você entra pelos fundos. Tem casa que você tem um corredor principal e esse corredor dá acesso individual a cada cômodo. Então depende muito de qual é a configuração da sua casa. Lembrando que precisa ficar sempre no local mais fácil e visível para todas as pessoas. Em qualquer situação de emergência ou de necessidade de manutenção, que isso seja facilitado, tá? Então não adianta eu ter lá um quadro geral atrás de uma geladeira. De repente eu tenho uma emergência, começa a estourar muitas coisas na minha casa, dependendo da pessoa, ela não vai conseguir arrastar a geladeira para desligar o quadro geral. Eu também não posso ter um quadro geral atrás de uma televisão, porque dependendo da maneira que ela foi fixada à parede ou do peso da televisão, eu não vou conseguir tirar essa televisão para desligar os componentes, se assim tiver uma emergência. Uma das sugestões que normalmente quando eu vou fazer uma instalação, eu falo para o cliente aonde eu não posso colocar. Eu já tenho um vídeo no canal que demonstra isso com muito detalhe. E, de acordo com a configuração, o layout dos cômodos dela, para aquela instalação, eu vou localizar ali o melhor local para possíveis emergências ou para futuras manutenções. Visitem os meus canais do YouTube. Ao visitar esses canais, dê um joinha, ative o sininho, compartilhe para os seus amigos e nos envie sugestões. Grande maioria das perguntas e sugestões enviadas aos canais, eu estou transformando em vídeos de mais de 8 minutos. Quando o YouTube percebe essa interação entre o canal e os participantes do canal, o YouTube passa a divulgar esses vídeos ou esses canais para mais pessoas. Nos ajude a melhorar a qualidade e eficiência dos nossos vídeos. A primeira dica que eu dou aqui, instale na sala, tá? Se a configuração da sua casa for entrada pela sala, tente colocar ali o mais próximo da porta de entrada da sala.
Se possível, não atrás da porta da sala, né? Às vezes, pela estética, pela decoração, a gente quer sempre colocar atrás da porta da sala. Mas se não for possível, pode ser atrás da porta da sala, desde que em uma emergência abrir e fechar essa porta não vai causar problemas, tá? Existe a altura mínima, existe a altura máxima para isso, tem que ser configurado de acordo com os moradores da residência. Por que eu falo isso? Tem um padrão, vamos imaginar aí 2 metros de altura, 1,80 de altura. Mas tem casas que tem pessoas com alturas, né, bem inferior à média de padrão. Tá? Então, na sala seria uma boa sugestão. No corredor entre os cômodos, se a configuração da sua casa tem um corredor principal para acesso aos cômodos, desde que esse corredor não receba, né, chuvas, muito sol, muita chuva e ventos. Outro local, na garagem, se ela for coberta, se a configuração da sua casa, muitas casas que eu conheço, a entrada principal é pela garagem. Aí você fechou a porta da garagem, tem acesso aos cômodos individuais. Então aquela parede que não tem acesso à chuva, vento e sol quente, é a parede ideal, desde que seja fácil acessar esse quadro. E uma das sugestões também que eu tenho visto em muitas casas, que a casa é pequena e muitas vezes a entrada é a cozinha, desde que seja longe do fogão, longe da janela de acesso, de abertura e fechamento da cozinha, pode ser na cozinha também, no local onde a umidade vai estar longe desse quadro, tá? Então essas são as recomendações do canal. Não existe só essas possibilidades, tem outras possibilidades. O profissional que você contratar, ele está apto a enxergar lá no ambiente que você tem qual é o melhor local para instalar esse quadro geral. Vale lembrar que o quadro geral é o coração da residência, porque é dele que saem as veias para alimentar os outros cômodos ou os conduítes para alimentar os outros cômodos. É dali que você distribui tudo. Vai ser na sala? Não tem problema. Se o seu profissional detectou que a sala tem um ambiente que não vai chover em cima, que não vai receber temperatura constante, sol constante, que não vai receber ventanias constantes, é um local assim que não chove, que não molha, que não tem umidade, beleza. Vai ser no corredor entre os cômodos? Perfeito, só não pode receber chuva, sol e ventania. E também, isso é claro, né, eu preciso deixar isso claro, tem a altura mínima e máxima, não pode deixar a nível que crianças possam abrir e ter contato com os fios e os disjuntores, né, senão elas podem sofrer choque elétrico. Isso todos os profissionais qualificados sabem das normas, qual é a altura máxima, qual é a altura mínima. É o seu profissional que vai determinar qual é o quadro comprar, para quantos disjuntores, quantos cômodos tem minha casa, quantos circuitos tem, quais circuitos precisam ser individuais. E lembrando que se caso você for pôr na cozinha, por um layout da sua construção, ele precisa ficar longe do fogão, longe da janela, né, porque que recebe ventos, né, e chuvas, e de preferência num local de fácil acesso ali, próximo da porta de entrada, se assim for a configuração da sua cozinha. Visitem meus canais, compartilhem nossos vídeos, dê sugestões, porque quando você faz isso, você acaba ajudando o canal, porque o YouTube interpreta que quanto mais gente visitando e dando joinha e se inscrevendo e dando sugestões, é sinal que tem algo de interessante naquele canal ou naquele vídeo. Não são só essas possibilidades, essas são as sugestões do canal, são algumas sugestões do canal. Ninguém melhor do que o seu profissional ao avaliar o layout da sua construção para dizer, olha, esse quadro geral fica perfeito aqui. Lembrando que o quadro geral perfeito, quando você distribui os conduítes lá em cima na laje, grande maioria dos conduítes, os principais, precisa descer naquela parede onde vai ser instalado o quadro geral. Espero ter sido claro e objetivo. Esse era o principal objetivo do vídeo. Eu sou Davi Rocha da Silva. Simples assim.